Essa é uma história para inspirar você a crescer como designer digital. Se você é designer digital e sonha em trabalhar no conforto da sua casa, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Adenilson Albuquerque, especialista em marketing de resultados, e hoje eu vou trazer uma história para vocês. Não é uma história de alguém que eu conheço, mas é a minha história sobre algo que com certeza vai se conectar muito com as suas criações, com aquilo que você, com o seu processo criativo, e não tenha dúvida que você ao chegar no final dessa aula você vai me agradecer por eu ter compartilhado essa história de uma luta, de um desafio, de algo que eu passei e que foi muito agradável e que tem um final feliz. E então o spoiler é, o final é feliz, eu não posso dizer que o final não é feliz. Mas muito bem, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre um pouco do meu desejo que eu sempre tinha de querer cozinhar, de querer dominar os ingredientes da cozinha. Mas Adenilson, o que isso tem a ver com design digital? Isso tem muito a ver com design digital. Outro dia me perguntaram qual é a melhor fonte de inspiração que um design digital pode ter. Pois bem, nessa aula você está recebendo a maior fonte de inspiração que o design pode ter. É o que eu vou te entregar nessa aula, que eu vou falar para você nessa aula. Você que está aqui acompanhando os conteúdos do Olhar 2.0, saiba que até o fim dessa aula você vai ter uma mega fonte de inspiração para você aplicar de forma eficiente naquilo que você faz. E com isso você vai gerar resultados e com isso você vai ganhar mais dinheiro. Porque quando nós somos mais criativos, quando nós depositamos criatividade naquilo que a gente cria, naquilo que a gente faz para o nosso cliente, ele percebe valor e ele tende a nos pagar melhor. Ele tende a nos agraciar com um bom depósito, um bom Pix na nossa conta. E dito tudo isso, eu quero voltar um tempo atrás onde eu tinha um sonho de fazer pão. E eu descobri que pão não é como você fritar um ovo, que você precisa de uma frigideira, um pouco de uma gordura e um ovo estalado em cima, e quebrou o ovo, caiu naquela gordura e ele começa a fritar. Eu comecei a entender que pão é uma coisa mais complicada. E aí eu comi um pão uma vez e descobri que existe um pão chamado de pão de fermentação natural, que é mais complicado ainda. E foi elevando o meu nível de complicação, porque aquilo que eu queria fazer não era o pão simples, mas era um pão mais elaborado, um pão mais sofisticado no sentido de processos. Muito bem, eu fui atrás de informações e eu sempre falo para vocês, e se você estiver ligado comigo agora, se conectado na minha história de que eu não sabia fazer pão, e daqui a pouco eu vou te mostrar fotos dos pães que eu fiz, você vai dizer assim, tem muito a ver com design digital. Então fica conectado comigo na minha ideia. Eu não sabia fazer, eu não tinha noção de como fazer um pão, e eu sabia que ia trigo e fermento, mais nada. E comecei a descobrir que ia mais 1 milhão de ingredientes num pão. Até que um dia um chefe de cozinha me disse, não, o pão original ele vai simplesmente água, fermento, farinha e sal. Como assim? Não vai mais nada. Um bom padeiro artesanal que faz um bom pão, ele só utiliza isso. E o melhor, o fermento dele ainda não é químico. Digo, ixi, o fermento dele é natural. Digo, agora complicou mais ainda. Mas eu fui atrás da informação. E aí agora vem a primeira dica, a primeira lição dessa aula. Quando você quiser inspiração para alguma coisa, quando você quiser aprender alguma coisa, quando você quiser evoluir na sua carreira, você deve abrir mão de tempo e investimento e comprar conhecimento. Adenilson, como que eu vou comprar conhecimento? Você tem que buscar a fonte certa. Eu fui buscar a fonte certa. A fonte certa para me ensinar a fazer o pão que eu queria chamava-se Larousse dos Pães, que nada mais era do que um livro escrito por um chefe francês que ele ensina a fazer pães.
Não estou fazendo propaganda do livro porque eu ganho alguma coisa com ele. Você pode comprar onde você quiser, se você gosta dessa arte de fazer pães. Aqui ensina a fazer pão. Mas esse chefe ensina a fazer pão mesmo? Sim, ele ensina. Ele ensina, vê se tu consegue ver aqui, ó. Ele ensina passo a passo como fazer pães. Então o que acontece quando nós buscamos esse conhecimento? Eu busquei nesse livro, na La Rússia dos Pães, para que eu pudesse criar os meus pães, fazer os meus pães. E eu descobri que aqui ele ensina técnicas de como fazer o fermento. Aqui ele ensina técnicas de quais tipos de trigo utilizar, qual é a diferença de um e de outro. E você vai se aprimorando nas técnicas até que você atinja um grau de entregar um pão gostoso, saboroso e feito com muito amor e carinho. Muito bem, então nessa minha trajetória dos pães, nessa minha busca por um pão como eu gostaria, eu tive muitas dificuldades, porque são processos. E o design digital, às vezes, ele não quer passar por processo, ele quer saber tudo muito rápido. Eu falei outro dia sobre design digital ativo e passivo, qual que você deseja ser. O design digital passivo é aquele que não tem as atitudes, não tem as ações, é aquele que não sabe fazer o pão. Ele prefere apertar um botão numa máquina e o pão sair pronto. Ele não quer entender de receita, ele não quer entender de processo, ele não quer entender de fermentação, ele não quer saber por que o azeite de oliva, por que o sal, por que a água, a temperatura da água, por que muda a história do pão. Ele não quer saber nada disso. Então esse design digital passivo, ele tende a ganhar menos que o ativo. Então quando você se aprimora, quando você aprende a fazer o pão, quando você aprende as técnicas para ser design digital ativo e criar soluções para seu cliente, o jogo muda. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora algumas fotos de alguns pães que eu fiz depois de ter absorvido o conteúdo desse livro, depois que eu li esse livro, depois que eu estudei esse livro, depois que eu apliquei aqui as técnicas que ele ensina nesse livro, depois que eu comecei a fazer, eu cheguei nesse resultado. Olha aqui na tela algumas fotos de alguns pães que eu fiz, baseado todos no histórico desse livro, nos relatos desse livro, baseado naquilo que o chefe estava ensinando nesse livro. Então está aqui o resultado, ó, os pães que eu fiz com as minhas mãos, com as técnicas que eu aprendi, e confesso para vocês que ficaram muito gostosos. Confesso para vocês que eu joguei muita farinha fora, porque eu errei muitos pães, e não é fácil no início, como nada na vida. Mas depois que você aprende a técnica, está aí o resultado. Você consegue entregar pães de qualidade para a sua família, para quem você ama, você consegue comer um pão diferente. E agora trazendo para o nosso mundo, para o nosso universo, o que acontece com o design digital. Se você pega uma técnica, você pega um processo e você estuda ele ao máximo, você tende a errar menos, tende a parar de jogar farinha fora e tende a fazer o seu negócio crescer. Então, design digital ativo, você precisa aprender as técnicas de fazer o pão. E você precisa entender as técnicas do que o seu cliente precisa para uma arte digital, o que o seu cliente tem necessidade. O principal fator é que seu cliente não quer comprar cartão de visita, não quer comprar banner, não quer comprar panfleto, não quer comprar logomarca, não quer comprar arte digital para rede social. Seu cliente quer resultado. E para atingir o resultado, talvez você precise entregar esses produtos para ele. E ele vai te pagar por isso. Você entende como é diferente? Fazer o pão do que apertar um botão e sair um pão pronto é muito diferente. Então, baseado nisso tudo que eu falei, eu quero trazer agora aqui para vocês 4 pontos importantíssimos para você ser um design digital ativo, baseado na minha história do pão. Primeiro passo, número 1 aí, escreve na tua anotação aí dessa aula. Número 1, estude os ingredientes. Do pão? Não. Do design digital. Quais são os ingredientes que você deve estudar? Os ingredientes são o cliente, quem é seu cliente, qual é a posição de mercado dele, o que ele vende. Faz uma análise do cliente, estuda os ingredientes. O ingrediente principal é o cliente. Qual é o segundo ingrediente que nós temos? O produto. O produto que seu cliente vende é o segundo ingrediente desse pão. Primeiro ingrediente, o cliente. Segundo, o produto que ele vende. Você tem que entender, você tem que estudar esse ingrediente chamado produto. Você tem que entender o produto dele. Se for de comer, coma. Se for de vestir, vista. Se for de andar, ande. Entenda o produto do seu cliente.
Terceiro ingrediente que você deve entender nessa história toda de fazer esse pão. Você precisa entender o consumidor que consome o produto do seu cliente. Quem é seu cliente? Qual é o produto que ele vende? Ou quais os produtos que ele vende? E quais são os consumidores que consomem esse produto? Essa é a tua primeira lição de casa para você estudar os ingredientes desse pão. Vamos para o segundo? Segundo ponto que você deve aplicar nessa receita. Entender a função de cada ingrediente. Nossa, agora complicou. Como fazer um pão artesanal? Não é nada fácil, mas é possível. Eu provei que eu não sabia fazer pão e você viu as fotos dos meus pães. Entenda a função de cada ingrediente dessa receita. Então você tem que pesquisar sobre cada um deles. O que é pesquisar? Pesquisar é você. Quem é o primeiro ingrediente? É o cliente. Você vai ter que ir a fundo, conversar com ele sobre a história de vida dele, conversar com ele sobre aquilo que ele tem objetivo lá na frente, o que ele pretende, onde ele pretende estar daqui a 5 anos, como é que foi a história de criação da empresa dele. Você fazer uma pesquisa profunda sobre esse primeiro ingrediente. O segundo, quem é o segundo ingrediente? O produto dele. Vai buscar na internet. Se seu cliente vende carro, busque informação sobre carro. Se o cliente vende roupa, busque informação sobre roupa. Se o cliente vende serviços pet shop, busque informação sobre. Se o cliente vende passagem aérea, busque informações sobre. Você tem que entender a função do ingrediente. Para que serve esse produto? Qual é a função dele? Entendeu? A fundo mesmo, foi ao limite. Você está muito mais bem preparado para entregar resultados. Qual é o terceiro ingrediente? É o consumidor final. Você precisa entender a função do ingrediente consumidor final. Mas o que o consumidor faz? Como é que ele consome? Como é que ele vem na loja? Onde é que ele compra? Onde é que ele está? Qual é a distância que ele percorre? De onde ele é? Ele é online ou ele é físico? Se você não souber se o cliente do seu cliente, que é o consumidor, é um cliente físico ou online, você já está comunicando de forma errada. Como é que você vai comunicar com o cliente? Eu tenho um cliente, por exemplo, que vende pacotes turísticos de viagens internacionais. Os clientes dele, então é o cliente do meu cliente, são pessoas acima de 60 anos. Na sua grande maioria não tem Instagram. Na sua grande maioria, a rede social que eles utilizam é o quê? WhatsApp. O que a gente faz? Cria artes e a equipe de vendas distribui pelo WhatsApp. Ponto. Adianta ficar investindo no Instagram? Não muito. Adianta ter um mega site? Não muito. Mas tem site? Tem. Mas tem Instagram? Tem. Mas o foco não está nisso. Porque o principal cliente consumidor deles não está na rede social do Instagram. Então eu tenho que estar muito atento. Eu tive que estudar isso. Eu estudei a função do terceiro ingrediente desse pão. Qual era o terceiro ingrediente? Os clientes da terceira idade. E aí eu fui fazer uma divulgação, um trabalho para que esse cliente comprasse o produto dele. E eu gerei resultados. Com isso eu ganhei o quê? Retorno financeiro do meu trabalho, que eu gerei resultado para o meu cliente. Ok? Terceiro ponto. Crie novas receitas. O livro está repleto de receitas. Tem aqui 80 receitas salgadas e doces com o passo a passo ilustrado. É o que está escrito na capa do livro se você comprar esse livro. Se você se interessar por fazer pão, aprender a fazer pão. Tem 80 receitas? Tem 80 receitas de pães. Perfeito. Mas você já fez algum que não está no livro? Sim, eu já fiz. Eu já soltei ingredientes na minha massa que não estavam aqui. Por quê? Porque você deve criar novas receitas. Você deve sair da caixinha quadrada. Você deve pensar fora da caixa. Você não pode ter medo de errar. Eu já joguei muita farinha, muito pão duro fora, porque não dava para comer, porque não cresceu, porque caiu no forno e ele baixou e virou uma pedra, e eu assei uma pedra, mas eu descobri por que eu errei. Então é muito bacana quando você está aprendendo, você vê o erro e já corrigir ele. No próximo que eu fiz já não aconteceu a mesma coisa. Eu já percebi que não era daquele jeito, tinha que mudar o sistema, tinha algum ajuste para fazer.
Perceba rápido, corrija rápido, mas crie novas receitas sempre. Crie novas soluções para seu cliente sempre. Crie novas soluções sempre. Quarto ponto. Ao você acertar a receita, você vende muito mais e você vence a batalha. O dia que eu fiz o primeiro pão, que eu tirei a primeira foto, eu fiquei super feliz. Eu olhava para aquela foto todos os dias, durante semanas eu olhei para aquela foto. Porque era o meu primeiro pão que deu certo. Era incrível. Eu lembrava do sabor, o sabor dele vinha na boca quando eu olhava para a foto. Porque ele ficou muito bom. Quando você acerta a receita que você fez, você vence. E esse vencer é quando o seu cliente diz para você: o teu trabalho ficou impecável, o teu trabalho ficou maravilhoso, eu estou tendo retorno com o teu trabalho. Esse é o momento que você vence. Esse é o momento da coroação do seu trabalho como design digital. Mas lembre que você precisa de estudar, você precisa se conectar. Tem gente que chegou aqui no Olhar 2.0 agora, está olhando aqui atrás que tem 100 vídeos no YouTube e está me fazendo perguntas de vídeos que já postei. E eu indico para a pessoa: olha, vai lá e assiste tal vídeo. Tá, mas o que você me fala sobre isso? Me explica. Não, vai lá e assiste o vídeo. Eu gravei uma aula falando 1 hora sobre isso, você quer que eu te explique? Então eu vou gravar uma nova aula? Se aquela já está gravada? As pessoas, qual é a questão? Volto lá no início. As pessoas querem a receita do pão pronto, onde aperta um botão e o pão está pronto. Eles não querem passar por esse processo, porque são designers digitais passivos. Você que é design digital ativo, Olhar 2.0 na cabeça. Você precisa faturar mais, sendo ativo, não passivo. Como que você vai conseguir faturar mais sendo ativo, sendo passivo? Não tem como. O passivo só recebe aquilo que tem que fazer, o mais do mesmo, aperta o botão e o pão sai pronto. O ativo é aquele que pega o livro e entende e descobre que a temperatura da água na hora de colocar com o trigo faz diferença. Você tem que testar isso com seus clientes. Testa a maneira que você está publicando as artes dele. Ah, mas se eu publicar de manhã dá mais resultado, se eu publicar à noite dá menos resultado. Se eu fizer um site para ele vermelho dá menos resultado, se eu fizer azul dá mais resultado. Se eu fizer um panfleto para ele frente e verso dá mais resultado, se eu fizer só frente dá menos resultado. Você precisa testar as coisas, você precisa testar as receitas e criar novas receitas para seus clientes. Tomou nota dos 4 pontos? Gostou dessa aula de hoje? Gostou dessa inspiração? Pena que você não pode sentir o perfume desse pão saindo quentinho do forno, mas eu confesso para vocês que é muito agradável fazer pão e ser design digital. Os dois são muito recompensantes para a minha vida. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu espero que você se contamine com essa paixão e que você curta isso que eu tenho feito, esse material que eu tenho postado, essas aulas que eu tenho entregue para você, e continue acompanhando as aulas que eu tenho postado aqui no YouTube. E se você quiser falar comigo lá no Instagram, no Olhar 2.0, você pode mandar um direct e vai ter acesso direto comigo, tá bom? Grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!